Salut tout le monde! Nessa aula aqui a gente vai falar sobre o particípio passado. Eu queria começar explicando para vocês o que é o particípio. O particípio ele é um modo, assim como os modos pessoais, que tem o indicativo, o subjuntivo, o imperativo ou o condicional. Cada modo tem seu tempo. Então, o indicativo, a gente aprende o presente do indicativo, o passé composé do indicativo, o imperfeito do indicativo. Mesma coisa para os outros. Tem o presente do subjuntivo, tem o presente do imperativo, o presente do condicional. Esses todos são modos pessoais. Então, são modos que variam de acordo com o sujeito, de acordo com a pessoa. Agora, o particípio, ele é um modo impessoal. Nós temos três modos impessoais. O infinitivo, que é o verbo sem conjugar, comer, dançar, pular. O particípio, que aí seria o nosso pulado, feito, comprado, o particípio passado. E o gerundif, que eu vou explicar em outra aula, que não é exatamente o nosso gerúndio, tem algumas semelhanças e algumas diferenças. O particípio passado, ele pode ser empregado com auxiliar e ele vai formar os tempos compostos dos verbos. Então, todo tempo composto, aqueles que você aprende, que tem o auxiliar e tem o particípio passado, é esse particípio aqui que a gente vai usar. O particípio passado, ele aparece às vezes também sozinho, sem auxiliar. E aí vai ser como se fosse um adjetivo. Frases para a gente tentar entender. Je lui ai remis un bouquet de fleurs séchées. Significa eu lhe dei, eu lhe entreguei um buquê de flores secas. Sécher é o particípio passado do verbo sécher, secar. E aqui está como adjetivo, secas, flores secas. Eu observava com carinho minha pequena filha adormecida. Isso aqui é o particípio passado do verbo endormir ou s'endormir, que é adormecer. Então aqui é adormecida. Não está conjugando o verbo, tá vendo? Minha filha adormecida. Adjetivo. Ou então, les enfants semblaient surexcités. As crianças pareciam animadas, muito animadas, super animadas. Adjetivo também, então, aqui, concordando com as crianças. Quase todos os particípios passados, eles vão terminar com as letras seguintes. E, T, U, I, S. Você pode lembrar que etui significa estojo. Então, é como se fosse estojos. Coloquei aqui uma imagem de vários estojos para você lembrar das terminações do particípio passado. Então, E, T, U, I, S, que forma a palavra estojos. Quais são os verbos que terminam com o particípio passado em E, acento? Todos aqueles que terminam em ER. Então, aimer vai ter o particípio passado, aimer. Mesma pronúncia, só coloca o E com acento. Travailler, travailler. Aller, aller. Danser, danser. Voter, voter. Passer, passer. Quais são os verbos que terminam em T? Conduire, conduit. Eu não vou ler esse T, é um T mudo. Construire, construit. Traduire, traduit. Dire, dit. Produire, produit. Faire, fait. Quais são os particípios passados que terminam em T, mas têm uma semelhança entre eles? Ouvrir dá ouvert. Offrir dá offert. Souffrir dá souffert. E découvrir dá découvert. Aproveitem do fato de que vocês falam português e é mais ou menos parecido com o português aqui. Aberto, descoberto ou coberto. Então, ouvrir, offrir, souffrir, découvrir e o couvrir também, que é o cobrir, todos terminam em T, mas eles terminam em ERT. Temos os particípios passados, então, que terminam em U, que tem duas sílabas. Connaître, connu. Courir, couru. Recevoir, reçu. Tenir, tenu. Venir, venu. Vivre, vécu.
vouloir, voulu. Ainda temos os particípios passados que terminam em U, mas que tem uma sílaba só. Boire, bu. Croire, cru. Devoir, dû. Atenção, esse acento aqui ele é um acento diferencial. Não se esqueçam, ele está aqui para diferenciar o dû, particípio passado do devoir, que é o dever, do dû, que é aquela artigo com a preposição, o dû, que parece com o nosso do português. Lire, lu. Pouvoir, pu. Savoir, su. Voir, vu. Quais são os verbos que terminam em i? Remplir, rempli. Finir, fini. Réfléchir, réfléchi. Sortir, sorti. Partir, parti. Réussir, réussi. E os particípios passados que terminam em S? Prendre, pris. Apprendre, appris. Comprendre, compris. Asseoir, assis. Mettre, mis. Promettre, promis. Temos ainda particípio passado irregular. É claro que não poderia faltar aqui esses verbos com irregularidades. Avoir, que é o ter, vai ser U. E isso aqui vai ser a única vez que você vai ver as letras E, U, e você vai ler U. O som de como se fosse só o U. U. No U do francês. Se você tem dificuldade de fazer o U do francês, volta naquela aula que eu falei do alfabeto, em que eu explico direitinho como que faz isso aqui. Mas para te lembrar, você tem que tentar fazer o I com a boca do U. Então faz a boca do U primeiro e tenta falar I. U, U, U. É a única vez, então anotem aí, que você vai ver a letra EU e você vai ler U. Porque normalmente EU é E. Tá? Então isso aqui foge à regra. A única vez que você vai ler EU é com o particípio do avoir, que você vai ler U. Être é ET, tranquilo. ET, igual o ET, OVNI, né? O extraterrestre. ET. Mourir, mort. Cuidado, não é mourru. É comum as pessoas confundirem aqui. Então, mourir, mort. Naître, né. Como se fosse terminado em ER. Naître, né. Vamos fazer um exercício? Deixei aqui à esquerda o modo infinitivo e à direita modo particípio passado. Quero que vocês associem. Pausem o vídeo, tentem fazer aquele tempinho para você escrever no caderno, com calma, responder o exercício e ter certeza de que você guardou o conteúdo. Para quem tiver feito, vamos ver a resposta. Aller, então, fica aller. Apprendre fica appris. Entendre, entendu. Faire, fait. Avoir, eu. Devoir, dû. Être, été. Aimer, aimé. Prendre, pris. Connaître, connu. Não se esqueçam de fazer o exercício que eu vou deixar aqui no PDF para vocês. Qualquer dúvida, me escrevam e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!